Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. Esta semana eu estou com a comediante favorita da minha mulher, Certo. a comediante favorita da minha mãe e a comediante favorita da minha irmã. Boa! Portanto, a minha família que tem um humorista, tu és a comediante favorita de toda a gente. Olha, fico contente. Mas é público feminino. Eu acho que é só público com bom gosto, pá. Achas? Fico contente que achas isso. Boa. Não sabia da tua mãe e da tua irmã. Sabia da Rita, mas não sabia dela. A Rita é... como é que eu ia dizer isto? Sabes aquelas pessoas que vão correr para as grades nos concertos, os mongos das grades? A Rita é a tua monga da grade, vou dizer assim. Boa. Que acho que é um termo bonito para não, dizer. é amoroso, eu achei. Sim. A minha mãe e a minha irmã, quando se fala, eu já não gosto muito da companhia, eu adoro, ela tem tanta graça. Não são mongas das grades, mas têm camisola, têm merchandise, são tuas fãs. Ficam contentes. Sim. Olha, boa. E tu não tens ninguém de quem tu sejas o comediante preferido na tua família? Pois. A tua sobrinha? Não, a minha sobrinha prefere a Rita. Também? Sim. Eu acho que não sou o favorito de ninguém, nem dos meus gatos. Pois eu aí estou na tua dor. Aí, Pois é, já falámos disso. Já falámos disso. Mas, não, eu acho que tens que ter alguém. Encontrarmos, pá. Exatamente, portanto vamos procurar aqui alguém, fazer este apelo. Quem é? Eu sou o comediante favorito. Não, estou a brincar, por acaso. Mandei uma mensagem recentemente a uma rapariga, disse-me assim: é que isto depois parece bragging, não é? Eu estava a gostar mais quando estávamos a dizer que tu eras. Mas uma rapariga fez um amigo secreto na empresa. Sim. E calhou-lhe a pessoa que é tipo o meu maior, adora-me e não sei o quê. E então ela disse assim: podes gravar um vídeo para ele e fica parte da minha prenda de amigo secreto para este meu colega de empresa. E tu foi mesmo, visto. E eu caguei, é como às listas, não fiz nada. Não, por acaso fiz, coitado, fiz um vídeo para ele. Eu agora não faço vídeos, as pessoas pedem boeto, vídeos para as listas, vídeos para os aniversários, e é sempre tipo, ei, às vezes é tipo, ei Joana, olá Joana, o meu namorado adora-te, consegues mandar um vídeo? E eu nunca mando. Mas quando eu percebo que são ou fãs de Palácio, ou fãs de Contraluz, ou que acompanham mesmo o trabalho, que não é só dos Reels, esta é a minha distinção. Pois, ok. Mando um postal. Isso é fofinho. É querido. Pois tu gostas de mandar, tu no teu podcast fazes efeitos de Natal e mandas às pessoas, fazes postais. Mas aqui mando um postal aleatório. Compro um postal de aniversário aleatório. E mando. E mando para as pessoas. E tem sido, olha, acho que é melhor do que um vídeo. Não achas? Eu acho que é mais pessoal, tens o trabalho de ir aos correios. Que é mesmo uma grande... Às vezes atraso-me por causa disso. Pois claro. Que é tipo, aí é correios agora. Mas bem que eu adoro. Adoras? Oh, claro. Tu vais Tenho imensos amigos no CTT, estou sempre lá. Olha, o irmão da Rita, que eu não sei se tu és a humorista favorita dele ou não, ele trabalha no CTT e... ele recebe mais queixas do que elogios, sim. Eu acho que és a primeira pessoa que eu vejo publicamente elogiar os CTT. É pá, porque de facto tu quando vais passas bué de tempo, e porque está muita gente, e tens duas hipóteses, ou ficas furioso, eu muitas vezes venho embora, que é tipo, olha, está muita gente, não estou para me chatear. Sim. Ou quando ficas, depois as pessoas tratam-te bem. Eu acho, pelo menos. Sim, as pessoas, os CTT do Colombo, vou já dizer aqui, têm os trabalhadores mais simpáticos do mundo de qualquer estabelecimento de Portugal. Eu acho também das Amoreiras, também ali na Almirante Reis também há assim, uma perpendicular, também gosto. Yeah. Mas pronto, aconteceu uma vez no CTT, fui lá levantar uma encomenda e aí sim, ela estava mal disposta, mas mal disposta mesmo. E eu estou a levantar a encomenda e ainda não tinha dado o meu cartão de cidadão. E ela levanta assim a cabeça e diz assim, isto é correio, não é para andar a brincar com os nomes, ó, Luana isto é do bem, ó, não é para, isto é coisa, é correio, é sério, não é para andar a brincar com os nomes. E eu nem percebi. Tipo, ela estava a ralhar comigo, porque dizia Luana do bem. É verdade, ela estava a ralhar com os teus pais. Pois, exatamente. E depois dei-lhe o cartão de cidadão e ela, Pronto, atenção a isto. Tipo, ela não deu parte fraca, estás a ver? Tipo, atenção aqui também às brincadeiras. Pronto. Yeah. Olha, por falar, queria falar contigo disso, porque eu recentemente tive a experiência de ir ao Irritações. Gostaste? Eu adorei ir ao Irritações. Boa. Eu diverti-me genuinamente por dois motivos. Yeah. Eu espero que sim, que se tenha percebido que eu estava divertido. Porque não só me senti imediatamente enturmado no meio de velhos de Facebook... Certo. O Pina, o Luís Pedro, o Buxerrito, são velhos, aquela coisa das piadas secas. Pá, eu adorei aquele ambiente. Certo. Como pude ver-te a fazer o Irritações ao vivo, ou seja, vi-te
é aquela sensação de eu adoro este comediante, estou sempre a ver vídeos, finalmente o vi em palco. Okay, estás a ver? Giro. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é: eu fui lá fazer uma coisa completamente anódina, que é fui falar de como chega de Cândido Costa nas marcas. Certo. E recebi boas ameaças de morte. Certo. Como é que tu aguentas? Há quanto tempo é que estás no Irritações? Há 4 anos, acho eu. 4 anos. Como sim. é que têm sido 4 anos de provavelmente ódio e ameaças? É ignorar. Mas ao início gostava-me um bocado, porque aquilo são clipes que tu não controlas. Muitas vezes os clipes que se metem... Pior do que clipes é quando metem citações. Ok. Porque as citações... Já aconteceu até meterem uma foto minha de outro episódio para eu estar um bocado mais séria, para meterem uma citação... Para nem se perceber que disseste aquilo a rir. Yeah. E então, quando eram citações de... Vamos imaginar, uma vez o Luís Pedro fez uma irritação que era os homens não lavarem as mãos na casa de banho. Ok. Pronto. E eu, a meio da irritação dele, disse... Por isso é que eu acho que as mulheres deviam dar mais a mão às mulheres. Ok. Pronto, uma coisa de nós os gays é que somos. Pronto. Era um bocado por aqui, era o meu ângulo de está aqui uma frase. E de repente, isso é uma citação. É tipo, não dá para explicar como é que aquilo aconteceu. Não, impossível. E essas aí, não há contexto, não há tom, não há nada, e aí é mesmo ameaças, comentários, tudo e mais alguma coisa. Uma vez fiz uma irritação, eu sobre o melasma, que é o pano, que maioritariamente as mulheres ganham, muitas vezes quando estão grávidas ou qualquer coisa, ganham manchas na pele. Ok. E eu tinha uma mancha na pele, aqui, no buço. Então parecia que tinha bigode. Isso era um tema. E as pessoas comentavam tanto isso que começou-me a irritar e foi tipo, ok, vou fazer uma irritação sobre isto. E fiz... imagina, estou ali nos gritos e não sei o quê e digo, porque vocês nunca sabem quem é que está do outro lado, não sei o quê. Citação. Temos que ter cuidado com quem gozamos, pois nunca sabemos quem está do outro lado. É tipo, eu não disse isto. E aí era mais frustrante quase até com quem faz as publicações e não com os comentários, porque os comentários, tipo, as pessoas leem aquilo de uma pessoa que não sabem quem é, sentem-se atacadas, que também é bizarro. Não, é estranhíssimo. É bizarro. Já viste a paciência e a energia que é preciso ter para isto discutir para o Facebook? Mas as pessoas, eu recebo imensas. Hoje em dia diria que menos, mas ao início era mesmo... eu lembro de abrir um post da SIC Radical com 900 comentários e era 900 comentários de... quem é esta puta? E agora, mas por exemplo, assim que... Ou o Expresso, não sei, esta semana fez um tweet que felizmente ninguém vê, mas o tweet é... a minha foto assim chateada a dizer façam os pilares maiores que é para eu raspar lá com o carro. E o primeiro comentário isto interessa a quem? E é mesmo isto não interessa a ninguém, tens razão, estás a ver? Portanto, é ignorar a 100%. Eu tenho que ignorar a 100%. Não, eu ignoro. Eu percebo que há muitos humoristas que fazem conteúdo com hate, mas eu prefiro ignorar a 100%. E é porque as pessoas esquecem-se depois. Completamente. As pessoas esquecem-se completamente que te odiavam e se calhar a seguir eu tenho uma troca de mensagens, que não é troca porque eu nunca respondi, mas um senhor que me manda mensagem regularmente. E a primeira mensagem começou com és uma lufada de ar fresco para a televisão nacional, és fantástica, adoro-te, adoro o teu sentido de humor, há muito tempo que não me ria assim. Segunda mensagem, devias de começar a vestir melhor, não? Apresentaste na televisão nacional nessas figuras, não tens vergonha? Ok. Então és uma lufada de ar fresco ou estás mal vestida? Terceira mensagem, já te estás a vestir um pouco melhor, o Buxeri está sempre a comentar a tua roupa e não devias, estás-te a vestir muito bem. Quarta mensagem, és uma graxista, estás sempre a dar graxa ao teu patrão. É tipo, sim, está bem. Eu só impossível agradar a essa pessoa. Eu só me questiono quando ele abre a caixa de mensagens e vê as coisas, o que é que ele pensa? Ele pensa tipo, não, desta vez é que ela vai. Olha, desta vez ela agora vai, é que ela vai responder. Agora ela vai-se passar. Yeah. Pronto, e a próxima vai ser de bom gosto, espero, de qualquer coisa que eu tenha dito que ele gostou. Se a minha percepção estiver errada, tu diz-me, porque obviamente há uma enorme probabilidade de estar errada, mas... Tu tiveste vários projetos antes de chegares ao Irritações, principalmente, acho que assim o mais mediático é capaz de ter sido o conteúdo do Batáguas. Mas eu acho, a sensação que eu tenho, estando de fora, a ver a tua carreira através das redes sociais, é que foi o Irritações que te deu ali uma explosão, ou seja... foi 100%. Foi ou não? Foi. Como é que tu conseguiste nesse ambiente? Pois. Estás a ver, tipo, não há como negar isso, tu vais para um sítio e
ninguém te conhece muito bem, conhecem-te ali do stand-up e não sei o quê, e de repente muda tudo. Não sei explicar como é que isso acontece, mas eu também não tinha a percepção que o programa era tão visto, não tinha a percepção que o programa era tão ouvido, e nos últimos anos o programa cresceu para aí 500% de ouvintes e de... Então, tipo, é um podcast que as pessoas ouvem mesmo, então, e mesmo um programa que vem e muda tudo. Agora, nesse ambiente de quê? De ódio, de hate que eu recebo? Sim, porque imagina... E repara, desculpa interromper-te, mas olhando à volta da mesa, aquilo não é o ambiente onde vai estar uma humorista de stand-up com a tua idade. Aquilo parece um programa, é como de repente estar, agora, neste momento, o Tiago Pereira no eixo do mal. Percebes o que eu quero dizer? De repente é esse, olhando, parece um peixe fora d'água. Mas eu acho que isso também me beneficiou, de certa forma. Dúvida, sem dúvida. E depois tive a sorte de... Eu realmente dou-me bem com eles. Eu demorei algum tempo ao início a estar à vontade e a fazer provocações e a brincar. Por exemplo, às vezes quando vão convidados eu fico mais envergonhada, mesmo que eu conheça. Por exemplo, se tu vais ou quando vai o Manel Rosa, é difícil às vezes para mim, porque eu não quero estar-vos a dar demais, nós não temos dinâmica naquele contexto. Claro. Então eu não quero estar a dar demais, não quero que só se foquem em mim, não quero estar a comentar em cima, e fico mais nervosa quando estão lá pessoas que eu não conheço do que eles que eu já conheço. Mas porque demorei a construir isso, até porque eu estou no Irritações há 4 anos, mas eu sinto que o meu reconhecimento do Irritações está tipo há 2. Pois. Ou seja, não foi entrar e já está. Eu estive lá para aí 1 ano a receber hate, porque estava lá a Joana Marques antes e as pessoas adoram comparar com o passado. Depois, 1 ano ali de ambientação, depois comecei a meter os vídeos para aí ao fim do ano, e aí sim as coisas começaram a... tu não começaste logo a fazer os teus reels? Não, eu não comecei logo. Comecei bem 1 ano depois. Ou 6 meses, não sei. Sim, ok. E ali naquele ambiente estou bem porque eu acho que consigo jogar bem com eles, porque já me habituei e já os conheço ligeiramente para saber o que é que vai provocar o Pina, o que é que vai irritar o Luís Pedro, ou o que é que eu posso dizer ao Buxeri. Depois tu assumes a personagem de, por exemplo, o Buxeri, tudo o que ele diz para mim é uma lei, uma regra, eu acho isso engraçado, eu acho isso giro. E ódio nas redes sociais... é na página da SIC Radical, porque imagina, eu meto os vídeos nas minhas páginas e eu não recebo assim tanto hate, e quando recebo, há sempre alguém que vai lá, tipo... Defender. Ok, isso é giro. Sim, na página da SIC Radical... Alguém quer mandar-te um postal, não é? Sim, é assim que tu conquistas as pessoas, claro. Na página da SIC Radical, muitas vezes quem vai defender é a minha tia. Mas eu ouvi-te a dizer isso no podcast, que a tua tia te defende, mas nunca diz que é a tua tia. Não, e não dá para perceber, porque o perfil dela é tipo um gato e não sei o quê, mas é mais de, onde é que está a Luana? A Luana faltou este episódio, reticências. Vai, isso é muito giro. É muito engraçado. Eu queria falar do Irritações, principalmente porque eu acho que, e para fazer o salto para o teu solo, para o crente, que é, eu acho que o timing do teu solo, a maneira como tu o lançaste, o timing foi perfeito da altura em que tu o lançaste. Tu tiveste esse processo, ou com o teu agente, ou por ti, de eu vou aguentar aqui, ok, agora com Irritações já sinto estes seguidores e este buzz, está agora na altura certa de levantar o meu primeiro solo, porque tu ainda demoraste a lançar um primeiro solo. Demorei bué de tempo porque tinha muito medo. Estava cheia de medo de lançar e depois também não queria fazer uma coisa que fosse maior do que... Eu acho que há muitas vezes a tentação, principalmente das pessoas que estão à nossa volta, há um vídeo que corre bem, tens 3 vídeos que correm bem, e a tentação, muitas vezes, de pessoas que gostam de ti, eu não acho que façam isso por mal, e até nem acho que façam isso por negócio. Eu acho que há a cena de, olha, tu agora tu és grande agora. Tiveste aqui 3 vídeos que bateram. Bora. Tiveste aqui 3 vídeos que bateram, portanto vamos ter que lançar aqui uma tour. E eu não sou assim. Não é por 3 vídeos baterem que eu acho que toda a gente me conhece, ou que não sei o quê, E então, foi ali 1 ano de vídeos a correrem bem e a aguentar sempre os cavalos e tipo, malta, ainda não está. E quando finalmente chegou à altura de, ok, mas temos que marcar datas, porque senão não vai dar... coincidiu, ou seja, não foi tipo, bem, e agora isto vai começar a bater e tens mais 10 a bater e depois lançamos, não, foi só, as coisas estavam a correr bem, nós já íamos lançar o solo mesmo que as coisas não estivessem a correr bem. A única coisa que eu acho que correu mesmo bem foi que nós lançámos os bilhetes em junho para uma coisa que era em outubro, e aí bué da gente tinha dúvidas e por algum motivo eu decidi que tinha que ser naquela altura.
Ok. Tinha que ser em junho, porque agora sim as coisas estava no pico e se as salas já estavam marcadas e se o meu perfil estava a aparecer muito, então nós tínhamos que lançar num momento bom, que fosse antes do verão e que não fosse demasiado em cima para, caso não esgotasse, eu ter muito tempo para vender. Pois. Esse era o meu maior Não sei se medo. notas, mas eu em Lisboa sou em junho. É daqui praticamente um ano e meio. Mas eu acho isso bom. Claro. Eu acho que é mesmo assim que tem que ser. Sim. E acabou por correr bem, mas eu acho que foi eu sinto às vezes, isto é um bocado estúpido, mas que foi uma recompensa por saber esperar. Exatamente. Era exatamente esse o meu ponto, porque eu acho que a maneira como tu foste fazendo a cama e nunca te deslumbraste e esperaste pelo momento certo, porque pode-se elogiar a graça que tu tens em palco. Sim, ainda há pouco tempo nós fomos atuar a mesma noite, que foi um desastre para toda a gente. Foi uma noite muito complicada. E tu estavas já, o que é que estou aqui a fazer? Meu Deus, isto é uma merda, isto vai correr mal. A roer mais as unhas e não sei o quê. E subiste a palco e partiste. Sim, mas não é... Ou seja, não é uma noite que eu levo para casa como uma vitória. Ninguém tirou nada dali, a não ser a heckler que nós tivemos. Ninguém tirou nada dali. Mas eu acho que pode-se elogiar muito isso, mas eu acho que o maior elogio como colega e como teu fã que eu posso fazer foi exatamente a maneira como tu soubeste gerir o timing de lançar as coisas e de aguentar ali um ano de vídeos. O Manel Cardoso fez isso muito bem também com Reels para o Instagram, teve ali semanalmente a pôr coisas e depois quando lançou o solo notou-se isso. Eu acho que se nota, sim, eu acho que se nota a recompensa desse trabalho que tu estás a ter, porque a brincar, eu não falho um vídeo, não quero exagerar, mas eu acho que há 2 anos e meio. Que eu todos os domingos ou segundas, mediante se há uma coisa muito importante ao domingo, eu não lanço. Se houver eleições, esperas pela segunda? Sim, espero. E já não esperei e arrependi-me. Portanto, hoje em dia, se há uma coisa muito importante que está a desviar a atenção e eu quero que as pessoas tenham atenção ao meu vídeo, eu lanço uma segunda. Mas é mesmo todas as semanas e por acaso isso foi culpa de Tiago Almeida. Porque estava ali numa fase que eu acho que é possível que toda a gente passe, não sei se toda a gente passa ou se fui eu que estava ressabiada, não sei mesmo, mas houve ali uma fase, há 3 anos ou há 4, que eu lembro-me de, as pessoas já me conhecem mais ou menos, ainda não estava, se estava no Irritações, estava no início dos inícios. Eu estou mesmo a trabalhar imenso, porque eu estava a fazer a Tour do Batáguas, o relatório, o Irritações, uma série e o curto-circuito ainda, e estava a atuar. Portanto, as minhas semanas eram... estava exausta. Estava exausta e estava cansada e não estava a ganhar dinheiro. Dinheiro. Estás a ver? Estavas a fazer várias coisinhas, mas estava a dar para os meus gastos e para as minhas despesas. Lembro-me de estar a falar com o Tiago um dia e estar a dizer, não percebo, eu não consigo trabalhar mais do que isto, é impossível eu trabalhar mais do que isto e não estou a ganhar dinheiro e eu acho que já devia estar noutro patamar. E o Tiago disse, mas que patamar? Não percebo o que é que estás a dizer. Ou seja, o que é que tu tens, o que é que as pessoas têm, o que é que as pessoas veem na internet de ti, o que é que tu estás a aparecer aonde, estás a trabalhar? Desculpa, não percebo. E eu, então, mas o que é que sugeres? E ele, faz vídeos todas as semanas durante 3 meses e vê se muda. Falei, ok, então vou fazer isso. E de repente, foi mesmo mudar tudo. E tu percebes que eu de facto não estava a trabalhar assim tanto. Eu estava ali a fazer muitas coisas, mas eu não estava a trabalhar assim tanto. Eu estava a achar que estava a fazer imensas coisas e a ficar ressabiada porque elas não tinham impacto. Mas de repente, tu dedicas-te e trabalhas e estás ali e não falhas, que eu acho que isso é mesmo bem importante, e nota-se diferença. Pois, eu percebo isso, mas por outro lado, eu recebi aqui também neste podcast a Bumba no Fofinho e falei-lhe disso, que é engraçado como ela é o exemplo do contrário, total. Da inconsistência total. Ou seja... Mas eu acho que isso só dá para pessoas mesmo com o carisma dela. Ou seja, se tu tens... Não estou a dizer que não sou carismática, não é isso, mas é eu acho que tenho um ok de carisma, mas há pessoas que estão acima. E essas pessoas, tipo a Bumba, a Joana, que seja quem for, podem não fazer isso. Eu tenho que trabalhar mais porque eu não tenho a graça que elas têm. Sim, então faço-te uma pergunta e que acho que é uma pergunta que é uma curiosidade e é uma coisa que acredito que muita gente que trabalha em humor ou que os jovens humoristas que nos estejam a ouvir, que é, tu estavas no Irritações, mas só quando capitalizaste as redes sociais é que sentiste esse step up. Tu achas que é essencial trabalhar especificamente redes sociais? Eu acho que hoje em dia é importante. Acho que é mesmo bué importante. Adorava dizer que não, porque eu nem sequer sou nada nativa das redes sociais. Pois eu também não percebo nada. É bué complicado para mim. A única coisa que eu sei até agora é que se eu lançar um vídeo todos os domingos, a probabilidade deles correrem melhor é maior.
E então eu não abdico aqui das minhas... Depois toda a gente tem teorias. Percebeste que funciona, agora não vamos mexer. É isso, e vais testando e vais vendo e não sei, toda a gente tem teorias, mas eu acho que é importante... Por exemplo, eu lembro-me que é bué de engraçado, porque foi tipo em 2019, quando eu comecei a fazer stand-up, não era tão importante. Porque tu eras, as pessoas viam-te e chamavam-te e não sei o quê, não sei como é. Tipo, eu fui ao Levanta-te e Ri sem ter um único vídeo no Instagram. Tipo, não tinha nenhum vídeo. Sim. Não estou a dizer que isso é o ponto máximo. Sim, mas não era tão importante como é agora. Mas não era tão importante. E sim, eu acho que é ou já estás estabelecido a um nível, ou tens uma coisa que é tão diferente e que as pessoas veem. Eu acho que as redes sociais são mesmo importantes. Porque está toda a gente lá. Pois, claro. Tipo, está toda a gente lá. É a montra que tu tens, não é? Sim, é por muito isso, tu vás ou à noite como nós fomos partir. Sim, tipo, está toda a gente ali. Agora, pode acontecer numa noite que tu vais e partes, contratam-te para um trabalho. Boa. Ótimo. Sim. Mas se as tuas redes sociais acompanharem isso, ainda é melhor. Exato, ok. Não sei, acho que é importante, por acaso. Ok. Deixa-me voltar ao Crente para te fazer uma pergunta. Tu tiveste muito tempo para lançar o teu primeiro solo, e quando eu digo lançar não é pôr no YouTube. Estás à vontade, bebê. E se queres um café também temos. E não, álcool temos tudo. Tu precisaste. Álcool, boa. Estão agora às 11h30. Claro, porque não. Começava bem o dia. Mas tu tiveste muito tempo para lançar o teu primeiro solo. Como é que foi o teu processo a tu até sentires, pá, eu agora tenho 1 hora? Como é que tu funcionas? Tu foste testando tudo muito, foi à base de notas no telefone, tinhas 4 anos de texto e escolheste aquela hora específica para fazer? Porque eu já te ouvi dizer uma coisa engraçada, que eu gostava também de falar contigo, que é, eu tinha o solo pronto e há 2 beats do solo da Ana Galvão e outros que eu não me lembro. Da Casa dos Segredos. O da Casa dos Segredos, que foi em cima da hora que entraram no solo. Pois foi, Em cima da hora foi nesse ano. Sim. Estás a ver? Tipo, que é pouco tempo, eu acho. Sim. Epá, eu tinha bué de texto, porque eu testei imenso ao longo destes anos todos claro que há coisas que eram melhores, outras coisas que eram piores, mas de facto foram 5 anos em que tu desde que começas até chegares ao meu solo neste caso, estás sempre a testar. Eu tive 5 anos a fazer comédia um bocado para chegar um dia ali àquele ponto. E então, há muito texto que eu acho muita graça, mas que nunca me dediquei a 100%. E então o meu objetivo era, ok, eu agora vou-me dedicar a este a 100% e este entra no solo. Porque eu já tinha bons, vou dizer 25 minutos que eu sabia que eram bons e que resultavam e que iam correr bem. E ali a parte final também não tinha muitas dúvidas, porque sendo coisas da minha avó que eu também já tinha feito em palco ou já tinha contado a pessoas, se bem que eu estava tudo super testado. Claro. O da Ana Galvão aconteceu porque eu ia testar um desses textos que é do género, ok, nunca me dediquei muito bem a isto, e estava-me a dar uma seca desgraçada. Eu estava na discórdia, tinha ido ao programa da Ana Galvão e da Pipoca Mais Doce e da Bárbara Guimarães no dia antes, e estava na discórdia e estava desconfortável com o que ia testar. Não me apetecia, não estava a achar graça àquilo, e entrei em palco e contei só o que tinha acontecido. E não tinha nada escrito, nem nada, foi tipo... Okay, mas tinhas organizado na cabeça princípio, meio, fim e beats? Na primeira vez que contei, não. Eu já queria há muito tempo fazer o ângulo de ser má gay, porque realmente eu sinto isso, e então eu sabia que ia pegar nesse ângulo em algum momento. Mas de repente ali foi tipo, ok, isto ontem foi tão bizarro que eu senti, que eu vou contar a história de como é que foi, como é que eu cheguei lá, como é que não sei o quê. E eu acho que às vezes, quando estou a testar sem ter o texto escrito, tenho alguma facilidade em encontrar onde é que é a punchline. Tipo, a cantiga dá-me a punchline. E então testei, correu bué bem, mas uma cena tipo de... está fechado. Olha, está fechado, este texto aqui. Está fechado. Marque o sol para amanhã. Testei na sessão das 7 e correu mesmo bué bem. E depois fui com uma gairimpa para a sessão das 9 que não te passa pela cabeça e foi tipo, ok, não está fechado. Ok, se calhar tenho que trabalhar Sim, isto. não é divertido. Tipo, não está giro, mas não está divertido ainda. E depois comecei a testar só isso. Só esse. E chegou ali a um ponto que eu achei que estava bom, já ia para onde eu queria, para o ângulo que eu queria, fazia-me rir. Eu no solo ainda cortei, tipo, ele tinha uma parte ainda que eu depois tirei, porque não... achei que não, ouvindo o solo a primeira vez, achei que não acrescentava. Ok. E a Casa dos Segredos também estava a testar, porque precisava de mais, sei lá, de mais 10 minutos para o solo, para ter, porque o texto que eu já tinha não me estava... não me divertia tanto como eu queria que me divertisse, e fui uma vez testar, aí já estava na Antena 3, portanto já foi mesmo em cima do solo, e fui testar a Peniche, e o meu texto eu queria que ele fosse sobre o suborno da carta de condução. Ok. Mas eu não tinha nada para dizer, porque repara, eu estava numa fase de rádio, estava cansadíssima,
Estava rádio, palácio, não sei se estava com contraluz, mas acho que sim, e estava a morrer. Estás a ver? Eu estava bué cansada, principalmente de rádio. E então não escrevia nada. Foi tipo, tenho aqui uma ideia, que é... Fui subornar, tentaram que eu fizesse um suborno. Pronto, está aqui. Portanto, hoje vou para palco com isto. E tu, de facto, chegas a palco e não há nada para dizer. Depois percebes imediatamente o que é que eu estou a fazer. Eu estou a saltar sem paraquedas. Sim, é tipo, não tenho nada para dizer em relação a tentarem-me subornar. E lembrei-me em palco que, de facto, aquela conversa de Casa dos Segredos, vezes, ex-namorado, não sei o que, tinha acontecido. E como não tinha nada para dizer, comecei a dizer referências da Casa dos Segredos que eu tinha. E as pessoas começaram a rir. E depois eu continuei, e é interminável a quantidade de referências que eu tenho. E então, aquilo divertiu-me, fez o propósito de eu já hoje vim testar, ok, tá, tchau. E saí de palco e a Joana Miranda disse, olha, aquele texto da carta... não curti, não sei o que é que tens pensado, mas não curti muito, mas a Casa dos Segredos acho que pode haver alguma coisa. Pronto, e vim até Lisboa a pensar como é que poderia haver, e decidi, depois, dia a seguir, fui testar naqueles testes que houve, o Bruno e o Salvador fizeram uns testes, e pensei, tipo, vou ficar raivosa agora com isto para ver como é que é, e cedi-me na raiva, foi tipo, olha, é mesmo isto. Que divertido. Por acaso, eu queria falar contigo sobre isso, porque se eu tivesse de fazer um top, eu acho que já fiz até aqui numa ideia, mas se eu tivesse de fazer um top dos humoristas mais simpáticos de Portugal, eu acho que o top 3 é Vasco Elvas, certo. Ricardo Maria e Luana do Bem. Já me disseste, eu acho que tu estás no top, atenção. Quarto ou quinto lugar. Eu acho que tu és mais simpático do que eu. Eu não estou na promoção, para a primeira, estás a ver? Eu estou ali naqueles lugares, eu sou o Braga desse top, eu até aceitaria isso. Estás a tentar aí uma referência... Mas o meu ponto é muito engraçado para mim tu seres este meu top 3, e acho que é consensual dentro do mundo do humor, e depois em palco e no Irritações a raiva dá-te imensa graça. Ou seja, como é que tu podes ao mesmo tempo ser uma espécie de um Teletubby e depois é o Teletubby que se irrita, que está a dar pontapés nas coisas? Não sei como é que isso surgiu. Essa dualidade para mim é hilariante em ti. Giro. Pois eu também não sei responder, porque de facto eu acho que tenho... Ou seja, eu acho que pareço melhor pessoa do que o que sou. Ok. Isto é um bom ponto de partida, porque não é que até eu seja má pessoa. Eu acho isso engraçado. Sim, é justo. Não é que eu seja má pessoa, eu não acho que seja má pessoa. Eu acho é que às vezes tenho umas observações que são más. Ok. Pronto, porque eu reparo às vezes em coisas, em pormenores, sei lá, muitas vezes físicos das pessoas, ou atitudes das pessoas, ou estás a perceber, ou um movimento que a pessoa fez, e isso... O facto de eu comentar isso e de ser uma coisa tão pormenorizada faz com que eu não seja tão boa pessoa. Mas eu também acho que isso é o que me faz ter muita graça muitas vezes. Por exemplo, eu acho que agora anda aí uma pessoa, uma atriz muito famosa, que não quer dizer quem é, que tem riso de descompensada. Ok. Eu acho que ela ri de uma maneira, eu já achei graça àquele riso, mas eu acho que deu a volta e eu acho que ela está com riso descompensado. Ok. E eu acho que eu comentar isto, que tu não esperas de mim, que tu não esperas que eu reparei que ela tem riso descompensada. Sim. Acho que isso torna a coisa engraçada. Isso comentado com raiva, acho que exponencia. Pois, não completamente. Sei. Eu acho que muitas vezes, eu ia dizer alerta nerd, mas as pessoas ouvem este podcast e já sabem. Mas muitas vezes a comédia vem dessa dualidade de o que tu olhas e o que a pessoa diz. Ou seja, se olhas para um gajo muito nerd, de óculos e com caderninhos e de polo, e a dizer, havia um humorista que fazia isto, eu agora não me lembro, era o Miranda, acho eu, e dizia que a mãe estava à espera lá fora para o levar para casa outra vez. Se este gajo entrar em palco e disser, bem, se eu vos dissesse as gajas que eu como, tu percebes imediatamente que há uma dualidade entre o que a pessoa está a dizer. Claro. E eu não sei se tu, de uma forma inconsciente ou natural, encontraste uma dualidade muito engraçada entre seres de facto afável e estares irritada. Pois, talvez, mas foi completamente inconsciente. Ou seja, hoje em dia eu já sei que se eu me irritar, à partida vai ter graça. Sim, sim. Porque eu também acho que imprimo nessa irritação paixão. Eu acho que tu divertes-te muito a estares irritada. Tipo, eu vou com tudo. Se eu vou com tudo àquela irritação. Yeah. E eu sempre fui de 8 ou 80. Ou seja, eu sempre tive isso de... Eu sempre ou odiei ou adorei uma coisa, ou odiei ou amei uma pessoa, mas tipo, as raivas que eu tenho em relação a pessoas sempre foram assim. Mas eu nunca as tinha capitalizado porque eu não sabia que dava para fazer isso. Estás a perceber? Eu não sabia mesmo. Sim. Isso eu aprendi no Irritações. E é giro porque tu capitalizas a tua raiva, e eu tenho muitas raivas em relação a coisinhas, ou por exemplo, quando me aleijo, eu tenho mesmo que me controlar para não fazer coisas que me vão fazer aleijar mais. Estás a ver? Sim, tipo, sim. Agora estava a vir para aqui e bati num muro ali. Bem,
também são coisas que é... Eu, bué de vezes, estou a fazer marcha atrás e não olho, porque acho que vai correr bem. É na fé. Não há de acontecer nada. Está do meu lado, o mundo também. Estava distraída, agora aqui a estacionar e... Bem, mas espetei o carro no muro à séria, ali na parede. E tinha 2 opções, que é ficar agora raivosa com isto, ou, ok, o vidro não partiu. Está tudo bem. Está tudo bem. Nem fui ver. É tipo, sim, raspou. Ok. Mas se eu me irritasse, a minha vontade era espetar o carro no muro outra vez para ele sofrer mais, estás a ver? E então eu sempre tive isso, eu só nunca tinha percebido que isso dava para fazer uma coisa. Sim, já percebi. Coisa gira. Porque eu também nunca tinha visto comédia suficiente para perceber que isso dava para fazer uma coisa gira. Ok. Achas que ter mais cultura de comédia te ajudou a explorar mais coisas dentro de ti? Claro, dá para tu perceberes que isto é giro, isto dá para fazer assim. Ou seres mais... Por exemplo, eu antes achava que não achava graça a personas que falam baixo em palco. Mas dá para achar. Eu é que achava que não, porque nunca tinha visto ninguém a ter graça a fazer isso. Ok, já percebi. Então, quanto mais vezes, eu acho que mais coisas tu percebes que podes fazer e que dá para fazer. Não estou a dizer copiar, mas estou a dizer que pois, olha, dá para ir por ali. Dá mesmo para ir por ali. Eu acho que o mais difícil para um humorista é encontrar a sua voz cómica, ou seja, é perceberes exatamente como é que as coisas, o texto que tu tens preparado para dizer funciona melhor para a tua imagem e para a tua voz, ou seja, como é que tu consegues transmitir melhor a mensagem que escreveste em casa. E eu acho que a maneira como nos últimos anos, quando chegas ao crente isso já está, mas a maneira como nos últimos anos eu acho que tu és cada vez mais genuína. Eu tento, por acaso. No teu podcast, quando tu dizes fui fazer uma massagem e tive o tempo todo a pensar, este gajo está-me a fazer uma massagem e se ele está de pau feito? Ou seja, esse tipo de eu consigo capitalizar dentro da minha imagem e da minha voz as coisas que me vêm à cabeça e transformar isto, as pessoas não precisam que tu lhes expliques qual é o teu ângulo e a tua lente cómica. Eu acho que tu conseguiste chegar a esse ponto, tu descobriste a tua voz cómica. Fico contente com isso, porque de facto é isso, isso são sempre coisas que eu pensei, mas nunca disse alto. Estás a perceber? Tipo, sim, claro. Eu só falava dessas coisas com os meus amigos mais próximos, mas eu lembro-me de, mesmo no início, quando eu comecei a fazer stand-up, lembro-me de pensar, tipo, quem me dera ser em palco como eu sou com os meus amigos. Porque eu acho que as pessoas iam gostar mais. Sim. E tive mesmo que fazer um trabalho, lembro-me bué da bem da primeira vez que eu atuei e pensei, tipo, hoje tenta lá sorrir. Tipo, tenta lá estar em palco e parecer que estás a divertir. Não estás só com os nervos. E lembro-me de imitar um bocado o Durão aí, porque o Durão saltava e apesar dele ser muito nervoso, ele ria-se dele e mesmo quando as pessoas não riam, ele ria. Ele procura um à vontade falso, não é? Exatamente. E lembro-me de ir atuar com ele e disse, tipo, olha, vou tentar fazer um bocado como ele fez. E resultou, diverti-me muito mais e tentar a partir daí, tentar ser mais eu, não estar tipo, o que é que será que agora eu diria? Tipo, não, eu diria isto aqui. Pronto, e se tiver graça, tem. E estás à vontade. Se não tiver, tenho que arranjar uma que eu diria, mas que tinha mesmo graça. Por isso é que achas que coisas como o texto que estavas a falar da Ana Galvão e da Casa dos Segredos, quando tu te atiras para palco sem o ter preparado, é porque estás à vontade também na maneira como tu estás a pôr um filtro nas coisas? Eu sei que isto vai parecer presunçoso, mas quando eu já em palco imaginei contar aquela história, eu tinha quase a certeza absoluta que ia ter graça. Porque a história, ou seja, basicamente o que eu faço é, principalmente nessa história aí, ok, isto aconteceu ontem. Tipo, isto está 100% fresco na minha memória e isto tem momentos mesmo muito engraçados. Tipo, em que programa de televisão é que tu estás que entra o cão para correr? Tipo, isto não existe. Sim. Eu não sabia que havia momentos que podiam ter tanta graça. Por exemplo, do cão eu não sabia que ia ter tanta graça, ou havia coisas ali que também depois não tiveram, acabaram por não ter a graça toda que eu ia achar. Claro. E tu depois agilizas, mas eu tinha quase a certeza que as pessoas iam achar graça àquilo. Também pela cena, porque eu acho que o ângulo é mesmo bué da bom, de não ser boa gay. Sim, o ângulo faz-te completamente o texto todo. Porque eu descobri que sou hetero ali, estás a ver? Eu acho que isso resulta bem. Eu sou má gay e isto aconteceu-me, é uma história engraçada. E não é só uma história engraçada. E eu já tinha tentado bué de vezes dizer o porquê de ser má gay, porque eu sempre senti assim. Estás a ver? Eu sempre senti que não era boa gay o suficiente. Tipo, não tenho muitas amigas lésbicas, não tenho sequer muitos amigos gays, não estou na comunidade, raramente vou às marchas, porque nunca estou cá, estás a ver? Que é tipo, está a grande semana de férias e agora... Mas depois caiu-te no colo a história perfeita para mostrar isso. Isso é muito engraçado. Ali, a ver, tipo... E foi esse trabalho de espera e de... Sim, mas não é um trabalho de espera. Calhou! Ou seja, eu acho que o trabalho não é de espera. Eu acho que o trabalho é, olha, eu tenho aqui texto para o caso de este aqui da Ana Galvão não dar, tem que dar outro. E tens que ter preparado e se isso não tivesse acontecido, eu ia fazer outro texto
que eu não sei se já viste o meu, que é sobre ser deficiente. Não, eu acho que esse não. Ok. Então, verás, porque também trabalharei nele. Estás a trabalhar agora? Não, é um dos meus textos iniciais, mas é sobre como... Acho que não há problema, não vai estragar a ninguém o texto a dizer que durante bué de anos eu achei que podia ser deficiente. Ok. Tipo, eu achava mesmo e vivia a minha vida a achar que era possível que eu fosse deficiente e eu não soubesse. Porque eu não sabia se eles sabiam. Ok, eu sou deficiente e as pessoas não estão a perceber. Não, as pessoas percebiam, eu é que não. Ok. Estás a perceber? Tipo, teres essa percepção e viveres nessa coisa de, por exemplo, faço essa piada, mas quando eu tirei a carta, uma das primeiras coisas que eu pensei quando me disseram que eu tinha passado foi tipo, eu não sou deficiente. Foi mesmo, ou seja, eu pensei mesmo isto. Eu sou como os outros meninos. Eu pensei mesmo nisto e eu acreditava mesmo nisto, e isto porque durante bué de anos eu não distinguia as pessoas. Ou seja, tinha um colega meu que tinha trissomia 21 na minha turma e eu não o distinguia. Tipo, eu achava bizarro ele poder ter certos comportamentos e eu não. Estás a perceber? Tipo, porque é que as pessoas estão a ser condescendentes com ele e não comigo? E isso fez-me acreditar que será em criança. Isto é um pensamento de 6 anos. E acho que pode dar um texto engraçado. Isso é engraçado. Esse texto estaria pronto para o Sol caso não tivesse aparecido uma Ana Galvão ou... Estás a ver? Uma coisa Sim. Por falar nisso... Ana Galvão, parece que o texto é sobre ela e não é. não. Mas pronto, agora aquele roast tu fazes a Ana Galvão. Quão depois de fazeres a última data do Crente é que tiveste vontade de tenho aqui uma ideia para um beat novo, vou começar a testar coisas? Eu testei ainda a fazer o Crente. Ok. Porque eu fui atuar ao MOC e ou seja, o Crente acabou em junho, mas depois tinhas aquelas datas das câmaras municipais e não sei o quê, que tinha ficado para o final do ano. E, portanto, o MOC foi em agosto e eu ia ao palco principal fazer stand-up. Que também é daquela, com zero texto, não tinha nada. Acabada de sair de um solo. Sim, e não, pronto, mas tinha uma ideia sólida, mais ou menos. E então fui testar ao Jumping the Pool 2 noites e depois fiz esse texto no palco principal e correu muito bem e é o texto que eu estou a fazer agora, na verdade, de teste. Diverti-me bué a fazer. É bem engraçado porque como é um texto um bocado mais sensível, eu estava cheia de medo de o fazer e agora as primeiras datas que eu fiz a testar foi um bocado a perceber como é que ia falar sobre esse tema. E no São Jorge, é bem engraçado isto, eu acho. Eu fiz um solo bué grande, do qual tenho muito orgulho e que fiquei muito contente e que nunca achei na vida que fosse possível acontecer. E depois fui atuar ao São Jorge e o texto era tão pessoal e estava a correr tão bem, ou seja, daquelas que tu entras e também um bocado tudo o que tu digas, nem sequer conta bem. Porque aquilo, meio batota. Sim, um bocado tudo o que tu digas, aquilo não foi um teste, aquilo foi, eu tenho aqui uma data marcada e eu tenho que ir lá fazer, portanto vai ser isto e vou esticar como der. Que eu digo a punchline final e eu estava de costas para o público a dizer a punchline final e quando me virei já estava a malta de pé a aplaudir. Eu ia chorando. Foi a primeira vez. A sério? Nem no solo isso aconteceu. E não foi por causa do tema do texto, ou foi? Acho que também foi. Acho que também foi ei, que bom, vocês estão a rir disto, estão a sentir o que eu estou a sentir. Sinto-me... Senti-me ali abraçada, tive que me controlar para não chorar. Bué engraçado. Só no fim do solo... Estás a ver numa coisa que não tem nada a ver. E o teu solo tem um lado muito pessoal. Mas este vai ser mais, eu acho. Pois. Essa é porque eu sei o tema desse texto e percebo até a dificuldade que tens em rodar esse texto. Eu queria voltar ao Crente antes de fecharmos o podcast e agora... Já está a acabar. E as pessoas agora estão a dizer assim, mas aqui embaixo ainda faltam 10 minutos. Uma pessoa nunca sabe. Eu não sei porque é que digo vamos acabar e depois faltam 10 minutos. Mas... em relação ao Crente, eu acho que há uma coisa, sem querer estragar o sol, porque eu quero e gostava que as pessoas, se não viram ao vivo, fossem ver ao YouTube. Mas eu acho que tu fazes lá uma coisa que para mim, como humorista e como pessoa que gosta de texto de stand-up, é importantíssimo para justificar o nosso trabalho como humoristas, que é, o sol chama-se Crente e o fecho que tu dás ao solo é sobre crendade, exatamente... por causa da maneira como as pessoas veem stand-up comedy. Não interessa o que é verdade e o que é mentira. Isso irrita-me bué, não imaginas? As pessoas virem-me, agora desde que eu lancei para o YouTube, perguntam-me bué, conta-me lá o que é verdade e o que é mentira. E, tipo, não interessa. É indiferente mesmo. É esse o ponto do solo, que não interessa. É tudo divertido, seja verdade ou mentira. E eu não tenho mesmo problema nenhum em mentir até ao fim do mundo. Pois claro. Para aquilo ter graça e para ser mais engraçado e para não sei o quê. Não tenho mesmo.
Mas não sentes, agora vou fazer de advogado do diabo da opinião que eu tenho, que é a nossa, que é, por exemplo, com este texto novo que tu tens, que é muito mais íntimo e pessoal, que essa dualidade entre o que é verdade e o que é mentira, não te ajuda mais este texto as pessoas perceberem que é verdade? Ajuda, mas eu acho que isso dá para passar. Ou seja, eu acho que é... Acreditam o suficiente? Acreditam o suficiente e como eu também acho, e aqui é daquelas opiniões que tu tens e que não sabes porquê, que é como eu nem sou nada destas coisas, mas como o tema é mais sensível, eu sinto-me ligeiramente pior a mentir. Percebes? Tipo, eu não quero mentir. É porque eu acho que tem graça como aconteceu. E então não quero... às vezes estou em palco e tipo, isso agora aqui, é tipo, não vou. E já tenho uma parte que é exagerado, e claramente é exagerado, e não sei se não viste, não, mas quando vires vais perceber... Não, esse texto ainda não vi. Quando vires vais perceber que há partes que são claramente exageradas, mas que eu acho que as pessoas entendem que está ali qualquer coisa de muito verdadeiro, por acaso. Acho que passa muita verdade este texto, por acaso, acho mesmo. Que é divertido, não sabemos se é verdade ou não, mas acho que passa e eu quero que passe, porque, por exemplo, eu quando fui fazer depois o Crente mais à frente, já andava a rodar este texto e lembro-me de alguém sugerir, tipo, porque eu estava aborrecida com um texto qualquer, já não queria fazer, e alguém sugeriu, tipo, então mas faz o que andas a testar. E eu lembro-me de pensar e dizer, olha, eu não quero misturar porque eu não quero que as pessoas achem que isto é mentira. Pois. Eu não quero que as pessoas achem que isto aqui... Era isto exatamente aqui não é o meu ponto, Sim, E eu acho que isso ajuda à graça e à emoção do texto, não achares que é mentira. Tu estavas a dizer agora que a certa altura a fazer o Crente estavas a começar a fartar do texto. Depois o teu solo foi de facto um sucesso e foste abrindo cada vez mais datas que as pessoas tinham muita vontade de ver. Tu sentes quão rápido te cansaste do teu próprio solo a fazê-lo? Não foi muito rápido. Eu adorei fazer o solo. A mim, como cansou-me já estar a testar e ter que desfocar do meu teste para ir para o Crente outra vez. Para voltar ao que já estava fechado e apresentado. Mais para o fim, como tu começas a deixar de achar tanta graça a coisas, porque eu, por exemplo, eu acho hilariante algumas coisas que eu digo, eu acho mesmo engraçado, eu estou lá tu e estou-me a rir mesmo, sim. Porque depois sai-te uma coisa diferente e não sei o quê, eu gosto daquilo, que queres que eu... senão também não apresentava. Claro. Mas à medida que tu vais deixando de achar graça a coisas, começa a custar. Porque o que eu começo a sentir é isto não tem graça, eu estou a enganar as pessoas. Isto não tem mesmo graça e as pessoas estão a achar que tem. Que merda. Que burros, pá, estão a achar graça a isto. É que isto não tem... Malta, isto, se vocês tivessem visto isto há 3 semanas era muito mais divertido, a sério. Mas eu curti fazer os do fim, como eu já tinha outras coisas na cabeça e eu queria fazer essas coisas e eu queria estar a dizer, custou-me um bocadinho mais. Mas no geral eu curti. E eu gosto do desafio de parecer a primeira vez que estás a dizer. E eu acho que isso é essencial para o texto. Tem que parecer que é a primeira vez que estás a dizer aquilo. Até porque tu, pela maneira como chegaste ao texto da Ana Galvão e da Casa dos Segredos, percebes que a genuinidade, acho que é assim que se diz a palavra, de dizer um texto pela primeira vez é aquela... Pá, é uma espécie de uma tusa, é um fogo que está ali. É uma coisa espetacular de experimentar dizer uma coisa pela primeira vez às pessoas... É mesmo boa da fixe. E depois estás a fazer 100 vezes. Tu achas que... Para ficar bom e para depois ires repetir tipo mais 40. Completamente. Tu achas que passaste um limite de quantidade de vezes que fizeste o mesmo texto para atingir esse cansaço? Achas que numa próxima tour não farás tantas datas para não chegares a esse ponto? Não, acho que não. Não penso nisso, mas acho que é tipo, ok, isto é o meu trabalho, isto é como eu capitalizo o trabalho todo que eu tive no último ano. Se eu tiver que fazer 200 vezes, Se eu tiver que fazer 200 vezes, faço. Vou alterando coisas. Para me divertir também. Vou mudando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas, por exemplo, na última data em Lisboa, no Tivoli, acrescentei uma piada. Deu-me uma raiva, porque é tipo, e agora acrescentei aqui uma piada que vou usar mais 3 vezes, que sei. Estás a ver? Isso eu acho isso mágico. Eu lembro-me de fazer um texto, que era o texto pai da hidroginástica no início dos inícios. Lembro-me bem de fazer esse texto e de pensar, tipo, olha, nunca vou conseguir fazer nada tão bom como isto. Nunca mesmo. Pois vai ser impossível passar este nível que eu cheguei aqui. Eu atingi o meu topo, acabou a minha carreira. Eu não tenho mais graça do que isto aqui que eu acabei de fazer. E lembro-me que chegou ali um momento em que eu tinha que testar, porque esse texto, corria bem para as noites que eu ia abrir, mas eu ia abrir a tour do Diogo e não queria levar esse texto. E então tive que ir testar. E lembro-me da última vez que fiz a hidroginástica, pensar, isto vai ser a última vez que eu vou fazer este texto e sacar 2 piadas novas.
E eu digo, que raiva, que é tipo, andei um ano, eu tinha um ano para pensar nisto e não pensei. Às vezes é mesmo só um acrescento, uma coisa, e isso diverte-me bué. Esse exercício de ir descobrindo, acrescentando coisas para te divertir com o teu próprio texto, não é? Isso diverte-me imenso. Isso é engraçado. Por isso é que eu curto de estar também, estás a ver? Eu gosto de ir com as coisas escritas, mas também gosto de ir, com uma ideia que tu tens. Por exemplo, muitas vezes, que eu sei que tu não concordas nada com isto, mas muitas vezes eu tenho só uma frase. E depois eu agora vou ter que chegar àquela frase ali, porque aquela frase ali é hilariante. E eu tenho que chegar lá com graça. Ok, tens só a punchline. Tenho. E muitas vezes não resulta. Muitas vezes, ou seja, eu acho que isso também é a sorte de testares muito, que é, tu podes ter 3 vezes que não resulta mesmo nada, e à quarta tens que mudar e escrever e mas isso eu percebo. O Louis C.K. escreve assim. O Louis C.K. não escreve antes num caderno ou num documento. Ele sabe que punchline é que ele quer. E ele vai para palco e escreve das primeiras vezes. Tanto que, maior parte das vezes, quando vês o Louis C.K. a testar pelas primeiras vezes um texto, é horrível. Tu percebes como é que este gajo é o Louis C.K. Pois é, a pessoa mais engraçada do mundo. É a pessoa mais é o melhor de sempre, vivo ou morto, de fazer stand-up no mundo. Mas tu vês o gajo a testar o texto e isto, eu não sei como é que o gajo acha que isto tem graça. Pois é. E depois o gajo consegue transmitir-te a imagem ou a mensagem que tem dentro da cabeça e que ainda não conseguiu. Mas para stand-up eu ainda escrevo, mas escrevo menos. Porque muitas vezes é isso. Tenho uma frase, ou tenho um tópico, ou tenho uma ideia, tenho uma história e eu sei que vou ter que tornar a história engraçada. Mas o que eu noto é que às vezes quando escrevo ela desenvolve mais. Ou seja, tu consegues estender mais a ideia. Acho que isso acontece eu lembro que houve ali uma altura com a Casa dos Segredos que eu também não escrevi e que me sentei ao computador para escrever e pensei, agora já não dá, porque agora se isto desenvolver mais eu já não sei o que é que é de meter, porque o solo já estava preparado. Pois, claro. E então, há uma altura em que tens de, como nós dizíamos na faculdade, a falar de guionismo, que é tens de matar o bebê. Exatamente. Tens de dizer, isto já não dá. Eu já não consigo fazer mais nada por isto acabou. Agora já não vou estar a pegar nisto. Mas eu curto escrever porque eu acho que te leva para outros sítios. Só que depois, muitas vezes está ali à mão a história e tu vais contar e aquilo corre. E sai ali, Depois mudas e eu sei, tenho boa memória por acaso, ouço sempre as atuações, que é fixe porque consigo ir alterando aqui e ali e perceber o que é que muda. E portanto às vezes escrevo menos. Mas por exemplo no Irritações também faço boa da vezes assim, que é, eu sei onde é que eu vou chegar. E agora é preciso chegar ali porque aquela frase ali... esta frase aqui é mesmo muito engraçada. Sim. Agora vai para lá. Pronto, eu sei que vou acabar ali, portanto deixa-me fazer o meu build-up. Não é improviso, mas é escrever, é de facto escrever. Isso dá-me pica também, tu sabes que só tens ali uma frase e pronto, e agora acaba ali. Agora boa sorte a todos os envolvidos. Exatamente. Para terminar, eu gostava que tu... já é um clássico aqui de má ideia com convidados, mas gostava que tu contasses uma má ideia que tenhas tido, que pode ser uma piada, um conceito, um projeto, uma má ideia que tenhas tido na tua carreira. Olha, eu tenho bué de más ideias, muitas vezes tenho más ideias de texto que eu acho que são muito engraçadas, mas depois não levam muito a lado nenhum, mas eu acho que uma má ideia que eu tive, apesar de tudo, ou seja, valorizo-a muito, mas apesar de tudo, eu acho que a série que eu fiz, A Arte de Tentar, não foi uma boa ideia. Ou seja, acho que a ideia é ok, fazê-la no momento em que foi, da maneira que foi, porque na altura perdi muito tempo, gastei dinheiro, aquilo não teve um impacto nada por aí além, e tu olhas, ou seja, passado 1 mês e meio, eu olhei e pensei, pois isto estava para ter sido melhor feito. Mas tu não te consegues dedicar a muita coisa, porque tinha muitas coisas a acontecer, aquilo eu achava que podia ser uma coisa gira, mas na altura foi um bocado um setback. E por muito que tu aprendas sempre a fazer tudo e não sei o quê, eu acho que não foi uma excelente ideia. Ok, eu percebo o que queres dizer, mas por outro lado, o Arte de Tentar provou o seu próprio ponto, em que tu, ao tentar fazer aquela série, também aprendeste... Verdade, sem dúvida. E eu até me diverti, mas o stress que me deu não compensou a diversão. Percebo. Percebes? Mas essas fazem parte, não é? Ou seja, eu acho que isso... eu percebo que tu, olhando para trás, digas... Sim. Para mim foi uma má ideia de... Mas é daquelas fases que tu estás tipo polvo, o que é que vai... Ok, eu quero. Tenho, bora, preciso de um projeto, é para gravar, é para fazer. Eu quero esta aqui. E eu acho que eu, às vezes, e há muitas dessas, com medo de perder tudo. Acho que essa foi uma má ideia e acho, de texto, já tive várias más ideias que eu achava que iam resultar e tu, de repente, estás a meio e percebes que não há nenhuma punch de... Houve uma altura que eu tentei fazer um texto sobre acabar com alguém.
acabar com uma pessoa. De quem não gostas. Não é uma pessoa não é uma relação linda e trágica. Sim, não é estás apaixonado. Não é isso, tens ali uma ocasião e queres acabar com essa pessoa. Mas eu nunca fiz isso. E então eu acho que essa era a graça do texto, que era, como eu nunca fiz isso, quando eu tive que fazer, foi hilariante, porque és tu a dar justificações a uma pessoa que nem te pediu justificações. E lembro-me de tentar transformar isso em texto e de até... Na altura, ainda não era a minha namorada, mas de ser a minha namorada a dizer, tipo, pai, nem percebi onde é que tu querias chegar. Foi tipo, pois é, realmente isto aqui não faz sentido nenhum, desculpa. Não faz mesmo. Mas esse não é daqueles em que tu não sentes que se calhar daqui a 3 solos está lá o texto, porque voltaste a trabalhá-lo com mais tempo e percebeste... Porque esse não tinha graça nenhuma. Esse é merda. Esse aí era eu a contar uma troca de mensagens em que eu escrevi um testamento e a pessoa respondeu ok. Ou seja, claro que isso tem graça, porque tu rires porque o ok, mas não tinha graça. Estás a perceber o que é que eu quero dizer? Sim. Não tinha graça. Portanto, eu elejo a minha má ideia, a arte de tentar, apesar de tudo. Quero aqui dizer, apesar de tudo. Não, esse asterisco é muito importante. Sim, mas aquilo na altura custou-me. Depois tu disseste 1 mês e meio, eu pensei que tu ias dizer tipo, olha, 2 anos depois olha para trás. Não, 1 mês e meio depois eu percebi logo. Eu percebi logo. Eu às vezes estava a escrever e já estava... Porque quando tu fazes uma coisa que não sabes fazer... Imagina, eu nunca realizei uma série, eu nunca escrevi um argumento. Quer dizer, agora já escrevi porque fiz essa série. Claro. Ok, nesse sentido temos o asterisco. Mas tu estás em todos os momentos em angústia e a correr contra o tempo e contra o dinheiro. Não há dinheiro para fazer essas coisas. Pois claro. Eu não era nem... Ou seja, nem ganhava para mim, quanto mais para estar a investir numa coisa, estás a perceber? E nem com carinho consegues olhar para trás, porque é engraçado ouvir as entrevistas, por exemplo, com o Peter Jackson e vês o gajo a dizer assim, pois, o meu primeiro filme nós tínhamos $80 e eu andava com uma câmera na mão e aquilo foi uma confusão e depois o gajo... Tu vês mais à frente da carreira o gajo olhar para trás e até a ver com carinho o caos. Percebo isso, ainda não consegues ter esse carinho. Consigo. Eu agora por acaso não está na net porque eu queria que as pessoas focassem só no sol e apaguei tudo. Estás a ver? É tipo, não, vocês vão. Isto, só dá para ver isto aqui. Muito stalinista, apagar tudo para trás, ninguém vai ver nada. Só dá para ver estes aqui, portanto acabou. Mas por exemplo, há um dos episódios, mas lá está, isto não tem graça nenhuma, percebes? Mas que eu estava a escrever com o Guilherme Ludovice e que ainda hoje me dá graça. Porque nós acabamos um episódio comigo de gola alta a dizer e como disse o nosso caro Steve Jobs, adorava lembrar-me, mas é tipo always dressed to impress. What a mess, Jess. Do you want to go to Loch Ness? I love iPhone. Imagina que é isto. Não sei se é isto, mas é muito isto. Sim. E eu a escrever tipo, mas chorei a rir, mas de uma maneira que tu não consegues imaginar. Fui gravar aquilo primeiro em voz off, que nós achávamos que ia ser em voz off. Estava com uma ressaca gigante e estive a chorar. Eu lembro de pensar, eu estou descompensada de ressaca. Porque eu para estar a chorar... Não tem esta graça. Não tem esta graça. Mas hoje em dia, às vezes vou na rua e lembro dessa frase e estou tipo... Não sei, esse é o momento que eu tiro de maior carinho. É essa frase específica. Desde que haja isso é o mais importante. Sim. Luana, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, Guilherme. Foi muito sério, muito técnico. É sempre assim. Este podcast é uma nerdice. Se é para ter graça, as pessoas depois vão ver-me em palco ou a ti, ou vão ver Noites do Humor. Isto é para também falar... tens muita graça, Guilherme. Vamos ver. Esta é a primeira vez nestes episódios em que eu não vou dizer para as pessoas comprarem bilhete para ver a ti, porque tu neste momento não tens nada à venda. Tens o teu solo crente e tens o Irritações com os velhos todas as semanas. Eu estou só a provocar porque agora já me sinto da casa, não é? Mas comprem bilhetes para me ver a mim. O meu sol está à venda. Lá estarei também. Muito bem, com convite, mas não quero que tu gastes dinheiro. Não, para com isso, guarda o teu dinheiro para os teus projetos. E muito obrigado por teres vindo, Luana. Obrigada eu e espero que tenha sido o que tu querias que fosse. Acho que foi. Eu curti.